Por que existe o leilão de imóvel? Leilão nada mais é que sinônimo de cobrança de dívida, né? Então, alguém tem uma dívida, não paga e o leilão vem para resolver essa dívida, o imóvel vira dinheiro e a dívida é quitada. Aí, dentro desse cenário, a gente tem duas modalidades de leilão: o leilão judicial e o leilão extrajudicial. O leilão judicial, como o nome diz, acontece por uma ordem dentro do Poder Judiciário, então tem lá um processo judicial de cobrança por qualquer dívida que seja. Então, a pessoa deve pensão alimentícia, deve condomínio, deve IPTU, deve dívida trabalhista. Enfim, independente de qual seja a dívida, quem tem direito a receber entra com o processo, existe a condenação judicial, e aí o juiz determina que o imóvel dessa pessoa vá a leilão para que vire dinheiro e essa dívida seja quitada. E do outro lado, a gente tem a segunda modalidade, que é o leilão extrajudicial. Acontece fora da justiça, extrajustiça. Não precisa de uma autorização do judiciário para acontecer. Certo. O motivo mais clássico para isso é a cobrança de uma dívida garantida por uma alienação fiduciária. E a alienação fiduciária, o motivo clássico para a existência dela no Brasil, é para garantir um financiamento imobiliário. Então, a pessoa não tem todo o dinheiro para comprar um imóvel, ou até tem, mas não quer descapitalizar, que ela recorrer a um financiamento imobiliário, o imóvel entra como garantia desse financiamento. A partir do momento que ela deixa de pagar aquelas parcelas lá estipuladas em contrato, esse imóvel vai a leilão, né? Geralmente é um banco organizando esse leilão, já que os bancos, na maioria dos casos, são as entidades que emprestam dinheiro para um financiamento imobiliário. Então, por isso que popularmente as pessoas chamam de leilão de banco. O banco vai lá, organiza esse leilão, o imóvel vira dinheiro para pagar lá aquela quantia que o banco emprestou para essa pessoa. Show de bola. Então, deu para entender bem que é uma dívida. A minha pergunta é, uma pessoa pode botar um imóvel como garantia para outra pessoa? Então, por exemplo, alguém deixa de pagar alguma coisa, eu que fui o fiador, o garantidor daquela pessoa, eu posso acabar perdendo meu imóvel pela dívida dela? Sim, um dos motivos aí que é bastante comum até para que um leilão judicial aconteça é para a cobrança da dívida de um fiador. Então a pessoa vai lá e fica fiador, por exemplo, de um contrato de aluguel. Tem gente que acha que ser fiador de um contrato de aluguel é quebrar um galho. É brincadeira. Quebrar um galho para um parente, para um amigo, alguma coisa assim. Só que a pessoa coloca ali o dela diretamente. Então, se ela não tem condições de pagar em dinheiro aquela dívida que ela está sendo fiadora de um terceiro, esse imóvel pode ser levado a leilão, ainda que seja o único imóvel dela, né? Então, no Brasil, a gente tem lá a figura do bem de família, Sim, que é o único imóvel que a pessoa tem que, em regra, não pode ser levado a leilão, não pode responder pelas dívidas. maneiro. Só que existem exceções a essa regra, previstas em lei, né? Então, a pessoa que deve, por exemplo, condomínio, se ela deixa de pagar o condomínio do imóvel, o próprio imóvel pode ser levado a leilão. E dentro desse bolo também de exceção a essa proteção do bem de família, imóvel de fiador. Então, quando você é fiador de alguém, ainda que você só tenha um imóvel, esse seu imóvel pode entrar lá no leilão judicial para que a dívida dessa pessoa que você garantiu seja quitada. Então, o maior conselho que você pode dar é escolha bem quem ajudar, né? Exatamente. Não é porque é seu amigo, você tem que pegar a certidão negativa lá da conta do extrato do banco dele e ter certeza que ele tá com a saúde legal. Então, sobre os tipos de leilões, você já explicou bastante, ficou bem claro pra gente. Agora eu queria perguntar o seguinte, quem que organiza esses leilões? Tem a ordem para que o leilão aconteça, né? Então, leilão judicial, um juiz, dentro de um processo judicial de cobrança, determina que o imóvel vá a leilão, nomeia um leiloeiro, o leiloeiro realiza o leilão, dá toda a publicidade para que as pessoas saibam que aquele leilão vai acontecer e realiza lá o leilão. Já os leilões extrajudiciais, que na maioria dos casos são bancos levando imóveis a leilão para cobrar essa dívida de financiamento, o banco vai lá e procura um leiloeiro, o leiloeiro realiza também essa oportunidade de leilão. Então, a melhor forma da gente saber, por exemplo, os leilões que acontecem, olhando dentro do site dos leiloeiros que atuam lá na região do nosso interesse. Então é perigoso o cara simplesmente entrar no Google e leilão de imóvel, colocar isso lá e entrar no primeiro site que aparecer lá. Tem muito golpista se passando por leiloeiro, né? Então, existem os leiloeiros oficiais e eles têm que ser habilitados na junta comercial de um estado. Então, todo estado tem sua junta comercial que regula lá a documentação das empresas, por exemplo, e também a dos leiloeiros. E aí, para que um leiloeiro seja um leiloeiro oficial, tem que ter habilitação na junta comercial de algum estado. O que muito golpista faz? Tenta se passar por um leiloeiro. Então, ele vai lá ter a aparência de um leiloeiro sem que ele seja um leiloeiro oficial, né? E aí, para a pessoa que não tem ali o básico do conhecimento, pode ser que ela caia num golpe. Entendi. Só que esse é um golpe bem tranquilo para quem tem um conhecimento, porque a pessoa sabe que ela tem que verificar no edital do leilão, que traz lá as regras do leilão, quem é o leiloeiro, qual é o número de inscrição dele e qual junta comercial ele está inscrito. Aí entra lá no site da junta comercial, verifica todos os dados, o site da junta tem telefone do leiloeiro, por exemplo. Você pode ligar para esse telefone e confirmar se o site que você está vendo lá é um site
verdadeira ou não. Esses golpes são mais normais em leilão de veículo, né? Que a barreira de entrada é menor ali, menos dinheiro e tal. Mas para imóvel, a gente também tem que ficar ligado para saber se a gente está ali num site verdadeiro ou não. Uma diquinha, assim, rápida, mas que não é 100%, mas que a gente já exclui ali bastante site golpista, se o site não acabar em .com.br, fica ligado. Ele tem um domínio fora do Brasil, é mais difícil de rastrear, então os golpistas gostam de sites aí com domínio fora. Então, geralmente, os leiloeiros acabam com .com.br. Entendi. Então, o resumo é entrar na junta comercial do estado e verificar lá se o site é oficial ou não. Exato.